lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção, porque essa é uma história bem interessante. É a história de um homem que resolve desobedecer a Deus. Deus dá a ele uma comissão, chama-o para uma tarefa, e ele não quer executá-la. Jonas resolve que aquilo não é legal para ele. Ele entende que aquele povo cujo qual ele está sendo comissionado a falar do amor de Deus, não é um povo que merece. Ele está pautado numa meritocracia, e ele então não deseja ir, ele tem medo, e tantas outras coisas permeiam essa situação. O importante que eu quero que você entenda é que ele resolve não ir, ele resolve desobedecer a Deus. Então ele vai para um ambiente costeiro, ele vai a Jope, e no porto de Jope ele resolve sair para a Espanha, para Tarsis, e ali ele compra uma passagem para entrar num barco, para fazer uma viagem de Jope para Tarsis, para a Espanha, para fugir daquilo cujo qual ele foi comissionado. Durante essa travessia no barco, Jonas pagou a passagem, ele não tem responsabilidade de limpar nada, não, ele é um passageiro, ele pagou. O grande problema é o capitão do navio, o mestre do navio, ele não sabe. Mas ele recebeu dentro do seu barco, dentro da sua vida, alguém que está desobedecendo a Deus. E quando isso vai acontecer, Deus vai levar ao mar uma grande tempestade. O navio agora ele está a ponto de ir a pique. O capitão do navio, o mestre do navio, ele é responsável pela carga, ele é responsável pelo navio, ele é responsável pelos passageiros, ele é responsável pela tripulação, e ele está envolto numa grande tempestade, algo que ele sentiu que não era comum. Havia algo de diferente naquela tempestade. Aquela tempestade vinha trazer uma mensagem, e que mensagem ela vinha trazer para o mestre do navio? Ela não é para Jonas, Jonas já sabe. Ela é para o capitão do navio, ele é o responsável. E a mensagem ela é de denúncia. Ela vem denunciar ao mestre do navio: tem alguém dentro do seu barco que não deveria estar aí. Você vendeu, você permitiu, você abriu uma brecha para que alguém entrasse na sua embarcação, e por causa dessa pessoa o barco vai a pique, outras pessoas irão morrer. Pare e preste atenção nisso. Nós estamos diante de uma tempestade que veio criar um problema. Esquece Satanás, por favor, esquece. Alguém vai dizer que o diabo, certo, e agora vai controlar o tempo, vai enviar uma tempestade, vai controlar o vento. Não! O que está acontecendo aqui é nitidamente o agir de Deus. Deus está dizendo algo para este homem: eu preciso denunciar a você. Tem alguém na sua família, tem alguém nos seus negócios, tem algo no seu comportamento, tem alguma coisa no seu ministério, tem alguma coisa que não deveria estar aí, e se ela continuar, esse barco vai afundar. Se continuar dessa forma, essa empresa fale. Se continuar dessa forma, o divórcio vem. Se continuar dessa forma, a família vai se degradar, a igreja vai sofrer consequências. Preste atenção, é uma tempestade que tem um propósito: denunciar. O capitão do navio já sabe isso, ou já sabe disso. Ele começa a percorrer sua embarcação procurando alguma coisa, e note que ele começa a jogar fora a carga. A carga vai embora. Ele não precisava perder a carga, gente. O problema não é a carga, o problema não é o peso do navio, o problema é a presença de Jonas.
Quanto mais rápido você for capaz de identificar aquilo que está na sua vida e precisa sair, menos você vai perder. Aquele capitão não precisava jogar a carga fora, mas ele está jogando. Ele está jogando o que não precisa sair, está deixando dentro o que deveria sair. O prejuízo está acontecendo. Ele joga, a flutuabilidade do navio melhora, mas o navio continua ameaçado de afundar, mesmo sem carga. Então ele agora começa a percorrer e ele acha um homem dormindo no porão. Ele então acorda este homem e diz: como você pode estar dormindo em meio a uma situação caótica como essa? Levanta, sai do porão do navio e vamos para o convés. Isso. Vamos sair aí desse ambiente escuro e eu vou te trazer à tona, num ambiente iluminado, tá certo? Vamos lá para cima. Isso. E lá em cima, eles começam a lançar sorte, como diz o texto, buscando uma informação de onde vem essa tempestade. Então Jonas diz: olha, o causador de tudo isso sou eu. Eu desobedeci a Deus, desci a Jope e comprei uma passagem para entrar no seu barco. A única forma dessa tempestade passar é você me jogar do barco. Eu não vou sair daqui, eu não vou pular, eu não vou cometer suicídio, eu não vou. Se você quer que essa tempestade pare, você já sabe que sou eu. Agora você tem que dar um jeito de reunir forças para me tirar do seu barco, para me tirar da sua vida. É obviamente que o capitão do navio ficou temeroso, ele estava extremamente preocupado. Que homem é aquele que sozinho pode causar uma grande revolução? Será que seria seguro jogar aquele homem para fora do barco? Será que ao sair do barco não correria o risco dele ser penalizado? Olhe bem, Jonas está dizendo para ele: olha, você não tem jeito, ou você me tira do seu barco ou ele afunda. Eu não vou pular, eu vou afundar junto com você. Ou você me joga, ou o barco afunda. A escolha é sua. Tem dificuldades que vêm na nossa vida, gente, exatamente seguindo este padrão. Ela é uma dificuldade que tem o propósito de trazer uma denúncia, de denunciar comportamentos, pessoas, maneiras, hábitos, cujos quais, quando nós olhamos para a nossa vida, o nosso barquinho, nós estamos perdendo coisas. Já perdemos nossa família, estamos perdendo nossa saúde, estamos perdendo nosso nome, nossa credibilidade. A cada dia que passa, nós olhamos, estamos mais leves, é verdade, porque estamos perdendo coisas preciosíssimas, mas é só uma questão de tempo até afundarmos. A tempestade de Jonas, ela é extremamente forte para trazer uma denúncia. Então, eu preciso abrir essa mensagem dizendo para mim e para você: identifique. Se aquilo que você está enfrentando não tem o propósito de Deus de denunciar para você, dizer para você: olha, tire essas companhias, tire esses hábitos, tire esses costumes, porque isso vai fazer você afundar. Aquele homem está extremamente temeroso, mas chegou um momento que ele precisa decidir. Jonas está dizendo para ele: cara, sou eu, ou você me tira ou afunda. Ele está com medo, mas chega um momento que ele diz: quer saber de uma coisa? Vai embora, meu filho. E assim que Jonas cai na água, minutos depois, ele tem condições de seguir sua viagem tranquila. Nós precisamos identificar se algumas crises e tempestades que estamos enfrentando não tem esse propósito de denúncia, não tem esse propósito de estabelecer um aviso sério, que ou tomamos a decisão de remover de nosso barco essas coisas, ou essa tempestade vai nos levar para o fundo. Essa história termina bem para o mestre do navio. A história de Jonas continua, é verdade, mas não é sobre ele que eu quero falar. Eu quero mostrar a você que, se você não entender as dificuldades que tem o propósito
de denunciar coisas erradas dentro da sua vida, dentro dos seus negócios, dentro do seu ministério, dentro de sua família. É só uma questão de tempo até você ver todo o seu barco, toda a sua vida afundar. Amém? Isso. Segunda tempestade, não posso me deter muito numa só. Coloca por favor Marcos 4:37. Marcos 4, a partir do 37. E levantando-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Olhe para mim a segunda tempestade que eu quero citar para vocês. Nesse texto, estão dentro do barco os 12 discípulos de Jesus e Jesus. Aqui não há nenhum inconveniente, não. Dentro do barco está tudo certinho. Jesus chamou seus 12 discípulos e diz: passemos para a outra margem, vamos do outro lado. Todos eles entraram. Jesus, então, novamente trazendo uma exposição do barco como a vida, ele não fica na proa do barco, ele fica na popa do barco. Jesus dá uma instrução: passemos para a outra margem, e vai para a parte de trás do barco, não apenas porque bate menos, mas porque ele está dizendo: eu estou contigo, mas é você que toma as decisões, eu só dei a instrução. É importante notarmos que os discípulos estão obedecendo. Também vem uma tempestade e ela não tem o propósito de denúncia, não há nada de errado, eles estão fazendo tudo certinho, caminhando para onde Jesus quer, ao contrário de Jonas, que estava fugindo. E mais do que isso, eles têm Jesus no barco. Porém o texto diz que apesar disso, um grande temporal de vento se levanta, as ondas começam a se arremessar sobre o barco já está se enchendo d'água, aquilo que deveria estar ou ficar do lado de fora está entrando, e agora nesse ambiente os discípulos começam a se sentir inseguros. Mas qual é a finalidade dessa tempestade? O que essa tempestade vem trazer como mensagem? Os discípulos não estão entendendo, eles começam a achar que vão morrer, então eles vão até a popa do barco e acordam Jesus: Mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus então se levanta e provavelmente diz: mas qual é o problema? Ele diz: o problema é essa tempestade. Ele então diz ao vento: cala-te. Ele diz ao mar: se aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Os discípulos então começam a olhar um para o outro e dizer: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa tempestade, ela tem um propósito apenas: é mostrar para aqueles que estão dentro do barco qual é o poder de quem anda com eles. Existem tempestades e crises que vêm na nossa vida, não vem para nos destruir, mas simplesmente para mostrar quem é o Deus cujo qual nós servimos. É muito importante nós olharmos isso. Nós vemos isso onde? Na cova dos leões, onde um obediente vai para a cova dos leões. Se você quer saber, Daniel sequer desobedeceu o rei. Mas pastor, o texto diz que não poderia fazer petições durante um tempo, mas algumas traduções diz de forma clara que ele não estava pedindo nada. Daniel fazia oração de ações de graça, ou seja, nem desobedecendo autoridades ele estava. Mas o que aquela tempestade veio fazer? Veio mostrar para Daniel, certo? Aquela dificuldade, que Deus estava com ele na cova dos leões. Muitas dificuldades nós vamos enfrentar, queridos, e precisamos passar por elas, porque pare de fazer a leitura que toda dificuldade vem como modelo de correção, de repreensão, de denúncia. Não, a primeira sim veio, porque muita gente faz besteira, não seleciona pessoas, comportamentos, e precisa de tempestades com foco de denúncia, mas essa não.
Essas são todos obedientes, estão todos certinhos, fazendo tudo certo, mas mesmo assim a tempestade se levanta. Cuidado quando for aconselhar alguém, cuidado quando for orar por alguém que está sofrendo e levar apenas o modelo da tempestade corretiva. Às vezes a tempestade que as pessoas estão enfrentando hoje não é corretiva, ela é apenas para dizer para você: fique tranquilo, porque tem alguém dentro do seu barco que pode repreender vento e mar. Ele vai se levantar a seu favor e vai entrar com providência a seu respeito. É importante que nós venhamos entender isso. Também é um modelo de tempestade. Qual é a proposta? É mostrar para quem está dentro do barco: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Posso ouvir um amém? Amém. Terceira tempestade, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, verso 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era, vamos lá, mas a quarta vigília da noite. Dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olhe para mim. Jesus acaba de despedir seus discípulos e diz a seus discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado, eu vou encontrar com vocês depois. Escureceu, Jesus não apareceu, o vento era contrário, as ondas estão batendo sobre o barco, e novamente os discípulos estão enfrentando adversidades. Essa é pior do que a anterior. Se você ler o texto, em algumas traduções diz que Jesus obrigou seus discípulos, insistiu, compeliu, o que indica que os discípulos não queriam entrar naquele barco. Da outra vez que estiveram no barco, de Marcos 4:35, Jesus estava com eles. Dessa vez não. Dessa vez Jesus disse para eles: vão vocês sozinhos agora, eu vou depois. Os discípulos vão. Escurece, o vento contrário, as ondas batendo, o ambiente é totalmente desconfortável. Deu 8 da noite, 10 da noite, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e nada de Jesus aparecer. Na quarta vigília, a partir das 3 da manhã, eles veem um vulto andando sobre as águas. Todos ficam amedrontados e começam a gritar: é um fantasma. Estão todos com medo, quando de repente lá de fora uma voz vem na direção deles: calma, sou eu, Jesus, não falei que vinha? O discípulo deve ter pensado: falou, mas andando já é demais. Estão todos assustados, quando de repente Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas. Preste atenção, que tempestade é essa? Que oposição é essa? Qual é o propósito dessa oposição? Tem 12 homens no barco. O que está acontecendo aqui? Algo, esse ambiente contrário veio trazer por mensagem a possibilidade de alguém se tornar ousado no ambiente oposto. A ousadia de Pedro vai fazer a diferença. Tem tempestades que vêm na sua vida apenas, sabe? Eu estava numa visita a Israel e gosto sempre de ir com o mesmo guia. Já trouxe ele aqui uma vez para conversar conosco aqui na igreja, né? Não trouxe aqui num culto, ele não é convertido, mas eu trouxe numa reunião pequena nossa e deixei que algumas pessoas
perguntasse a eles. E uma das coisas que eu perguntei a ele é por que, se o comportamento do cabrito sempre foi um comportamento tão ruim, por que é que pastores permitiam cabritos perto das ovelhas? Se o exemplo do cabrito não era bom, por que deixar? Todas as vezes nós temos até o hábito de falar isso, não é ovelha, é cabrito. E eu perguntei a ele, por que é que os pastores? Ele diz, porque a presença dos cabritos faz a ovelha fazer coisas que elas não fariam se o cabrito não estivesse lá, porque ele é ousado. Ele é capaz de escalar lugares que a ovelha não escalaria se não visse o cabrito fazendo. Tem adversidade que vem na nossa vida, irmãos, apenas para trazer um pouco de ousadia para nós, para que possamos entender que muitas vezes precisamos ousar, arriscar, fazer. Saímos da inércia, do medo, precisamos estar na direção de Deus. Quando aquela tempestade vem, o que ela traz consigo? Um barco que vai afundar? Não vai. O que está acontecendo ali? É uma oportunidade, e uma oportunidade que 12 homens têm, mas que apenas um aproveita. O único que é capaz de tomar uma decisão extraordinária é Pedro. Isso. Ele é o único capaz de dizer a Jesus: Senhor, eu gostaria de andar sobre as águas. Se o Senhor está andando, eu quero andar também. Se o Senhor está fazendo, eu quero fazer também. O Senhor veio para me discipular, então eu estou entendendo, eu sei que eu posso fazer isso. Jesus poderia dizer a Pedro: que é isso, Pedro? Não faz sentido você sair daí para vir aqui. O que é, cara? Está querendo se aparecer? É. Mas note que Jesus diz a Pedro: pode sair, filho, vem, pode vir ao meu encontro. Pedro então sai do barco e vai andar até Jesus. A diferença é muito clara nesse texto. Nós temos 12 homens, aliás, vamos botar 13, porque Jesus também está lá. Vamos imaginar 13 homens, certo? Onde um deles é o mestre e 12 discípulos. Vamos imaginar uma reunião depois dessa ocasião, onde 12 homens podem estar numa igreja e dizer: olha, gente, gostaríamos de dar um testemunho, porque essa semana vimos 2 homens andando sobre as águas. Porém, um desses homens que estava no culto poderia dizer: ó, gente, só para ficar claro, um dos 2 era eu. Deixa eu te falar uma coisa. O local mais seguro naquela ocasião era o barco, sim ou não? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Claro, era o local mais seguro. Mas o grande problema é esse: nós queremos viver o incrível, o sensacional, o extraordinário, mas não queremos sair do barco. Nós queremos fazer o que todo mundo está fazendo e vivemos coisas diferentes. Está na hora de você orar como nunca orou. Está na hora de você ler como nunca leu. Está na hora de você amar como nunca amou. Está na hora de você trabalhar como nunca trabalhou. Miséria nenhuma resiste a 14 horas de trabalho. Está na hora de você fazer o que nunca fez, para você viver o que nunca viveu. Saia de uma linha medíocre e venha viver o extraordinário, o sensacional. Essa tempestade vem dar a oportunidade a 12 discípulos, mas quantos fazem? E aí eu pergunto a você, seja franco, o que você acha que ficou na mente dos discípulos quando viu Pedro sair? Pedro falando: vou lá, hein? Vou lá. E aí, João? Judas? Tomé? Ele sai do barco e vai andar sobre? Seja franco, quando os discípulos viram Pedro andando em cima da água, o que vocês acham que permearam o coração deles? Nossa, que legal, vamos também. Quer ver quem vai afundar? Pedro é doido, né, rapaz? O que vai fazer lá? Quer se aparecer, ser pretencioso. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida é assim: ou você trabalha no palco ou nos bastidores.
Ou você sai do barco para contar as suas histórias, ou fica no barco para contar a história dos outros. É você que decide. Não tem nada de errado, você vai morar no céu, mas você não vai contar as suas próprias histórias. Quando uma tempestade aparecer, pergunte: é para denunciar? Cadê o Jonas? Não é para jogar marido fora, não. Tá certo? Tem gente doida para pastor. O Jonas é meu esposo. Ó, aqui para você. Não é nada. Casamento é vitalício. Sabe o que é vitalício? Até que a morte o separe. Tá certo? Vai pro buraco. Tá certo? Não é isso, não. Mas cadê o Jonas? Vou jogar o Jonas fora. Mas que tempestade é essa? Não, essa tempestade só veio para mostrar o poder de Deus para mim. E eu entendi que Ele é o Todo-Poderoso que repreende vento e o mar. Essa tempestade não, ela veio para me tornar ousado. Aprenda com os cabritos. Pode notar, certo? Ovelha, doce demais, tem que ter uns cabritinhos. Por que você acha que a igreja está assim de cabrito? Está assim, ó, assim, assim de cabrito. Pastor, manda os cabritos embora. Manda nada, tem uns cabritos que faz ovelha andar. Eles vão até para o inferno depois, mas dane-se. Certo? Não quer entrar no caminho, tá certo? Então entenda que tem tempestade que vem para te fazer se tornar alguém ousado. Isso, entendeu, mulher? Às vezes você está com a crise no casamento que é para tornar a senhora ousada, para a senhora emagrecer, rejuvenescer, ficar gostosa. Tem crise que vem no seu casamento para você, rapaz, ser ousado, certo? Ser um homem extraordinário, fantástico, sabe? Proteger, guardar a sua casa. Às vezes, por exemplo, eu acho engraçado, as mulheres, eu falo isso na minha ministração, você pode pagar, eu sei que você pode pagar para fazer a manutenção que você quiser na sua casa às vezes, mas nada mais importante do que uma mulher ver você fazer. Vai trocar uma lâmpada, vá mesmo, rapaz. Pode parecer uma lâmpada, pega uma escada, você pode mandar alguém trocar, um funcionário seu, mas não é a mesma coisa. Pega a lâmpada, bota a escada, bate a escada no chão assim, para a esposa escutar o barulho. Pega a lâmpada, tira a camisa, passa um óleo, na verdade, sobe. Negócio extraordinário. As mulheres já estão ficando doidinhas aí vendo o marido. Já estão vendo o marido na escada. Aproveite as tempestades que tem por propósito tornar você ousado no seu negócio, ousado na sua fé. Posso ouvir um amém? Amém? Nós precisamos de um povo ousado ao lado do Senhor. Eu estou falando ousadia, não é tolice, ok? É ousadia. E a última tempestade, que já está quase acabando ali, vamos lá, Atos dos Apóstolos 27:18. Essa é brava, viu? Andando nos agitados de uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo já há muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de nós, mas somente, verso 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejais apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos
a uma ilha. É contudo necessário. Isso. Quando chegou a 14ª noite, presta atenção, 14ª noite, sendo impelidos por uma outra banda, certo, no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a laçar prumo, acharam 15 braças. E temendo ir, darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Vamos embora, certo? E enquanto vinha o dia, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: já é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a comer alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomaram o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos da comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que tinha na praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras e deixando-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela maior ao vento, dirigiu-se à praia. E dando, porém, a um lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abriu-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem todos os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento, e mandou que os pusessem a nadar, que pudessem nadar e lançasse primeiro ao mar e se salvasse na terra. Olha só, os demais, uns em tábuas, outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra. Preste atenção, essa é a última tempestade. Na de Jonas, o navio seguiu viagem. Na dos discípulos, Jesus repreendeu a tempestade. Mateus 14, Pedro anda sobre as águas. Mas nesse, o navio afundou. Nesse, a empresa faliu. Nesse, o casamento acabou. Nesse, o câncer levou o ente querido. Essa última tempestade, ela traz um nível bem mais elevado. Ela vai falar com pessoas maduras, normalmente aquelas que já venceram as 3 tempestades anteriores. Essa última tempestade, ela não vem para brincadeira, ela não vem para qualquer um, porque o navio, ele se despedaça. Aqui nós vamos ver perdas muito mais significativas do que apenas uma carga, um navio. Porque pessoas se divorciam, porque pessoas morrem, porque pessoas perdem o emprego, porque empresas falem, porque pessoas são obrigadas a mudar de ministérios. Sim, tem tempestades que vêm com uma força muito grande, e é tão intensa, que ela vem com poder de destruição. Ela só não tem poder para destruir você, e é isso que eu quero que você entenda. Eu não sei que tempestade você enfrentou. Ela pode ter destruído seu casamento, mas não destruiu você. Ela pode ter destruído sua empresa, mas não destruiu o empreendedorismo que existe dentro de você. O câncer pode ter matado 2 ou 3 pessoas da sua família, mas não vai matar você. É importante que venhamos entender isso e aprender com as lições das adversidades. Se nós não nos prepararmos, inevitavelmente vamos sucumbir em alguma delas. Não quer tirar
Então morre. Não quer acordar Jesus? Então afunda. Não quer andar sobre as águas? Então vai chegar do outro lado. O barco não vai afundar, mas vai viver sem a experiência. Hoje eu deixo isso para mim, no meu coração. Eu não vou conseguir continuar pregando, pelo menos nesse culto, mas chegaram todos na praia, sim ou não? Isso, molhados, com frio. Sabe o que eles vão fazer? Uma fogueira. E quando Paulo está ajeitando a lenha para fazer a fogueira, do meio da lenha, ainda molhado, uma víbora, uma cobra, sai e fica pendurada na mão de Paulo. Uma víbora venenosa. Paulo então sacode a víbora no fogo, e o pessoal fala: olha só, que cara ruim, não morreu afogado, mas nem se secou ainda, já vem outra tempestade. Aprenda uma coisa, crente: tempestade para a gente é com fartura, tem miséria não. Todo dia tem uma, se vacilar 2 vezes por dia, igual remédio controlado. Então aprenda a lidar. Eu só sei de uma coisa: em Cristo somos mais que. Então, querido, quer uma notícia boa? Vai embora, porque está assim, de tempestade, te esperando essa semana. A que vier para denúncia, entenda a mensagem, certo? A que vier para te mostrar o poder de Deus, entenda. A que vier para te tornar ousado, entenda. E aquela, seu Cláudio, certo, que te trouxer perdas, vai perder, mas entenda, sua vida não se resume a uma batalha. Essa guerra você não vai vencer, você já venceu em Cristo Jesus.